Quer potencializar seu treino e até mesmo conseguir treinar com mais qualidade de vida? Escaneie o QR Code e descubra o melhor custo-benefício de suplementação alimentar. E também temos que falar de Abel Ferreira, o derretimento do Palmeiras. Muito, Pipocada, por favor. cara, um derretimento assim que eu não esperava. Não, dado... Por favor, classifique como é. Pipocada. E vamos falar disso. E, cara, precisamos falar de algumas outras notícias também que pipocaram hoje. Essas sim pipocaram hoje. Como, por exemplo, a avaliação interna da Globo lá dentro do GE, que muita coisa tem que mudar, coisa que a gente já falou aqui. Plano da NR Sports para a marca do Pelé, vamos falar aqui também. Então, eu gostei, tá? Já adianto que eu gostei desse plano. Vamos ver se vocês concordam. Mas enfim, comentem o que vocês acham e participem da live, participem da live, mandem seus superchats. Muito bom dia, Felipe. Muito bom dia, Rodolfo. Muito bom dia a todos. Vamos aí para mais uma live. Semana quase acabando e eu tô aproveitando as lives, os vídeos para passar o tempo, para matar a ansiedade de sábado que tá difícil, cara. E ontem aquele velho chavão da vida, né? A ilusão é o sentimento mais cruel que há. Ontem eu sentei no sofá, falei, pô, vou assistir o jogo sem pretensão nenhuma, né? Afinal de contas, o campeonato estava entregue, como disse o próprio treinador. E aí você tá ali assistindo, comprei uma cervejinha sem glúten, afinal de contas, né? Tentar manter o shape e tal. E, cara, começa o jogo, o time começa jogando muita bola, começa jogando muito bem. Você se surpreende, você fala, não é possível, cara. Não é possível. O time começa a envolver o Grêmio, começa a tocar a bola, começa a fazer triangulações. Aí faz 1-0 com merecimento e você fala, pô, não é possível. Daqui a pouco, pum, gol em Minas Gerais. Bernard, 1-0 Atlético Mineiro. Aí você fala, não. Aí você já começa, levanta do sofá, aí já começa a mandar áudio, todo mundo mandando áudio, aquela loucura, 1 ponto de diferença, puta, ainda dá, que não sei o quê. Última bola do primeiro tempo, lateral do Marcos Rocha na área, gol. Aí eu quase cometi um crime, assim. Eu falei, não é possível, cara. Não é possível um time tomar outro gol assim, cara. Não é possível. Cara, é impressionante. revoltante. Impressionante. É revoltante você tomar um gol assim, cara. Outro gol. Já tomou do Mirassol, você toma outro do Grêmio. No último minuto do primeiro tempo. Último lance. O cara colocou a bola no centro do gramado, apitou, acabou o primeiro tempo. Assim. Aí você começa a coringar, velho. Aí você começa. Mano, não é possível. Você se ilude, cria todo um clima pra se frustrar de novo nos mesmos mas ainda tinha jogo, né? 1-1 ali. O tempo inteiro. E aí 1-1. Palmeiras volta, o Grêmio melhor. O que joga de bola o senhor Arthur. Olha. Impressionante, mesmo. É impressionante. Será que nenhum gênio na academia de futebol viu isso? O cara tava aí. Será que ele não é mais bola que o Emiliano Martinez? Será que ele não é mais bola mas que o Aníbal Moreno? Ele era uma dúvida pela questão física, né, Felipe? Assim, ele na bola ninguém nunca duvidou dele. E ele fisicamente era uma incógnita que deu certo, cara. Se o Neymar deu errado, ele deu certo. Fisicamente ele tá voando. Recuperaram cara. ele, mano. O cara vai de área. E assim, ele desarma armando, velho. Que é o estilo de volante que eu amo, cara. É o cara que se antecipa a jogada sem fazer falta, sem dar carrinho, sabe? E bola no pé, controle de jogo. Joga muito o Arthur, velho. Colocou o jogo no bolso no segundo tempo. E aí o Palmeiras nos erros individuais de sempre, né? O Aníbal Moreno fazer o pênalti que ele fez é Nossa, nível... cara, esse pênalti não tem menor condição. Cara, ele deu uma bica na bola ele quase acabou com a carreira do jogador do Grêmio. Nossa, Deu cara. uma solada na canela do cara, assim, sendo que o Mikael tava em cima do lance, tinha travado a jogada, já o cara não ia fazer nada ali. E ele vem todo estabanado, sem, sabe, sem confiança nenhuma pra jogar, errando passe, sabe? O Aníbal Moreno derreteu, assim, ele é o símbolo do ano do Palmeiras. Assim, um cara que chegou como uma solução em 2024, jogou muito bem, fez gol de título. O último título do Palmeiras, o título paulista de 24, em cima do Santos, foi o gol dele. Jogando muito bem. Chegou, resolveu, parecia que tinha resolvido o problema do time e sucumbiu, cara. Sucumbiu, abriu o bico também.
E o Palmeiras chega na final da Libertadores com mais um ponto de interrogação do tamanho do Allianz Parque, assim, porque já estava todo mundo desconfiado. Já estava um clima estranho no ar. De tipo, caramba, mano, não estamos jogando nada. Vai ter que ser tudo no sábado. É um jogo diferente, é outro clima, blá blá blá. Mas ontem foi a pá de cal, assim. Ontem foi a confirmação da pipocada dessa reta final. Porque assim, desde o jogo do Flamengo foram 27 pontos em disputa. O Palmeiras fez 9 pontos, velho. E o Flamengo fez, se eu não me engano, 17. Então, acho que isso explica muito, assim. E aí, claro, vem a pá de cal na coletiva, que é o técnico ter a cara de pau de não falar da sua equipe, de não falar dos seus erros, de não falar dos erros dos jogadores e falar apenas de arbitragem. E assim, ontem a arbitragem não tem o que falar da arbitragem de ontem. Os 2 pênaltis foram. A expulsão do Gia é justa, na minha opinião. O time sucumbiu nas últimas 5 rodadas, não vence a 5 jogos. E a culpa não é da arbitragem, a culpa é do próprio Palmeiras. Cara, e o Abel não tem a coragem de dizer isso. com o empate ontem do Flamengo, era 2 pontos, tava tudo aberto. 2 rodadas, né? Exato. Tudo aberto. Uma derrota do Flamengo pro Mirassol e o Palmeiras venceu o que Atlético lá. Mineiro. Então. E o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro, venceu um Ceará. É totalmente factível. Uhum. O cara joga a toalha antes, assim. Que comandante é esse, cara? Que comandante é esse? Ele jogou a toalha mesmo no sábado. Foi genuíno, ele não foi... ele não criou teoria da conspiração, ele não desviou foco. Ontem ele desviou foco. Cara, se ele perder a Libertadores, irmão, depois ele ter Ontem feito ele isso no Brasileiro... Ontem ele desviou o foco, cara. Ontem ele desviou o foco. Ontem ele jogou... ele usou essa desculpa esfarrapada da arbitragem, essa muleta muito fácil. De fato, houve erros contra o Palmeiras e tal, etc. Mas não foi o fator principal que tirou o título do Palmeiras, que era líder no jogo contra o Mirassol, era líder contra o Santos. Não foi a arbitragem que tirou o título do Palmeiras. Foi a própria incompetência, que passa pelo treinador. E essa postura dele ter jogado o campeonato fora no sábado, cara, me desculpa. Ano passado... O Botafogo, nas últimas 5 rodadas, com final de Libertadores para jogar, o que o Botafogo fez? O Botafogo meteu todos os titulares em campo, ganhou os 5 jogos que faltavam, inclusive do próprio Palmeiras. Algo que esse Palmeiras do Abel não fez nos confrontos diretos no campeonato, não venceu o G6, por exemplo. E olha a diferença que faz aí. Tem 6 pontos pro Flamengo, 6 pontos em cima do Palmeiras. Tem 4 pontos pro Cruzeiro, sabe? É muito fácil, cara. É muito fácil. Por isso que ontem, quando a gente estava discutindo do copo meio cheio e copo meio vazio, se você olhar para a temporada no macro, dá para você analisar vários pontos. Eu analiso esse ponto dos erros. Os erros internos, a falta de respaldo que me parece que ele tem da diretoria, de deixar ele muito exposto. Mano, ontem era dia do Barro chegar na coletiva. Não deixa o Abel falar. Ô, Abel, fica aí. Vamos dar uma blindada em você aqui nesse momento. Deixa que eu vou lá falar, dar uma acalmada na situação. O Palmeiras não tem isso, cara. Não tem isso. O Flamengo tem. No momento de dificuldade, quem bota a cara é o José Boto. E fez a diferença pra cacete no jogo de bastidores. O Felipe Luiz fica na boa, fala de futebol. Isso faz muita diferença. O Abel parece que quer centralizar tudo nele, cara. E aí cria essa sensação que você tá tendo aí. Se perder a Libertadores sábado, no parece fim de ciclo? Ou eu tô louco? Parece, ou eu tô exagerando? Mano. Parece, sabe por quê? Porque é o seguinte, cara, ele fez um all-in pra ganhar a Libertadores. Quando ele abandona o Brasileiro, tirando todo mundo no jogo contra o Grêmio, que era extremamente ganhável, e aí, porra, o Flamengo mete os titulares lá e empata, cara, ficaria 2 pontos. Cara, assim, e com o Flamengo pegando o Mirassol fora, que não perdeu em casa ainda, cara, assim, ele praticamente ontem decidiu não disputar mais o título pra jogar a Libertadores e ganhar a Libertadores. Se ele ganhar, todo mundo vai falar, porra, do caralho, ele fez o que tinha que fazer, ele é rabudo pra caralho, foi corajoso, apostou no que ele viu, porque no Brasil é assim, né? Você ganhou, você é gênio, você perdeu, você é uma merda. Então, porra, do caralho, ele fez o que tinha que fazer, deu um all-in, Palmeiras jogou pra caralho, ganhou a Libertadores, tá todo mundo feliz, vamos disputar o Mundial e Abel até 27. Se ele perder, cara, o fato dele ter abdicado do Brasileirão, da forma como ele abdicou, ainda perdendo a final pro
pro Flamengo, tendo em vista as eliminações pro Corinthians esse ano, vão pesar demais, cara. Eu não acho que ele vai sair, eu acho que ele vai continuar, porque eu acho que a Leila nesse aspecto, ela tem muita personalidade, e ela definiu que é o Abel, ele só vai sair se ele quiser. Mas, sim, cara, assim, vai começar um ano de 2026 como o Abel jamais começou qualquer ano no Palmeiras, cara. Sim. Vai começar pressionado, cara. Pra cacete. Pressionado. E vai ser um ambiente que o Abel nunca teve. Será que ele tá disposto a viver esse tipo de pressão? Porque, beleza, xingaram ele lá atrás, ele viveu um momento de pressão ali rápida na eliminação na Copa do Brasil pro Corinthians, mas ele nunca começou um ano sob desconfiança. Ele nunca começou um ano sob desconfiança, cara. E se ele perde a Libertadores, vai acontecer isso, cara. Vai acontecer isso. Vamos ouvir aqui o que o Abel falou. A verdade é que depois desse penalti muita coisa mudou. Nomeadamente o árbitro dessa competição ficou pendurado não sei quantos meses. Puta, cara, isso aqui vai travar, hein? O quê? Esses lances aqui, hein? A Globo tá bloqueando tudo, cara. Pera aí, deixa eu ver se eu acho outro, então. Acho que tem alguma que não tem essa... Mas, enfim, basicamente, ele falou que os árbitros... que tudo mudou depois do jogo contra o São Paulo. Ele entrou nessa narrativa de que tudo mudou depois do jogo contra o São Paulo, enfim. E que ali a arbitragem mudou a tendência. Ele desviou o foco de maneira patética, quando, na verdade, o time caiu de desempenho de maneira gritante. E me parece que nem ele sabe explicar por quê, tá? Me parece que nem ele sabe explicar por quê. E ele vai ter um trabalho muito grande para preparar essa equipe de hoje até sábado, velho. Mentalmente, eu digo, tá? Mentalmente. Ele em dado momento da coletiva, eu tô vendo aqui, eu vi alguns trechos só, eu não tive paciência de ver. Como muitas dele, eu não tenho paciência mais. Mas é nosso dever. Em algum momento da coletiva ali, ele falou, não pode fazer um pênalti desses, não podemos ter esse nível de erro mais. Já falei pros meus jogadores e me pareceu um abatimento, assim, sabe? Tipo, olhando pra baixo, tipo, não podemos fazer um pênalti desses, não podemos... Tivemos a chance do 2-2 e uma puta jogada do Jefté junto com o Felipe Anderson, que foi justamente por onde saiu o primeiro gol. O Jefté vai no fundo, cruza, mano, perfeita a bola pro Facundo Torres, de frente na linha da grande área, assim, só dar uma chapada no canto, o cara pegou embaixo da bola, jogou na arquibancada, assim, era a bola do 2-2, assim, jogador, cara, fraquíssimo, assim. E outro ponto que fica latente dessa reta final do Palmeiras é justamente, cara, esse elenco, cara, é justamente o elenco. Na hora que precisou de jogadores virem do banco e resolverem alguns jogos, a gente viu que o nível de time titular para time reserva é muito diferente, assim. E ontem isso ficou claro. O time até fez um bom jogo no primeiro tempo, muito também por conta de uma postura absolutamente passiva do Grêmio, que eu não entendi. O Mano demorou muito para entender o jogo, tá jogando em casa, marcou atrás da linha da bola, tentou jogar no contra-ataque sem ter tantos jogadores rápidos na frente, e o Palmeiras dominou a posse de bola, e no segundo tempo, quando ele adianta a marcação, faz uma mudança, coloca um garoto lá, que eu esqueci o nome, na ponta direita, em cima do Jefté, que era o cara que atacava por ali, ele mata o Palmeiras, taticamente, assim. O Palmeiras não consegue mais ter a bola. Então, você vê a fragilidade do jogador, cara, você vê a falta de confiança de alguns jogadores. E o Palmeiras, fisicamente, nos segundos tempos, o Palmeiras deitava com relação aos outros. O Palmeiras agora tá acontecendo o contrário. Tá acontecendo o contrário, cara. Isso é a parte mais surpreendente pra mim. E essa fala do Abel de desviar o foco pra arbitragem, de falar que depois do pênalti não marcado pro São Paulo, tudo mudou no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras passou os pênaltis que aconteceram para o Palmeiras, segundo ele, não foram marcados. Isso prejudicou. Cara, isso não é hora de falar disso, sabe? Não era hora de falar disso. Fala depois, fala no final do campeonato. Fala depois que acabar o campeonato. Dá uma entrevista exclusiva pro Seleção Sport TV, sei lá, pro UOL, pro Futeboteco. Aí você fala.
Aí você fala, depois daquele jogo contra o São Paulo, as coisas realmente ficaram estranhas pro Palmeiras. E de fato ficaram em alguns momentos. Ficaram mesmo. Teve jogos que o Flamengo foi beneficiado e o Palmeiras foi prejudicado. Ponto. Acontece todo ano no futebol brasileiro, não é novidade pra ninguém. E ele, porque eu fico surpreso de ver o STJD agindo com essa maneira, punindo o árbitro e etc. Sabe, pô, cara, não é hora. Seu time acabou de perder o terceiro jogo dos últimos 5 e você me vem falar de arbitragem, sabe? O torcedor não quer saber disso. Num jogo que não teve polêmica de arbitragem. Exato, num jogo que você não foi prejudicado pela arbitragem, que os seus jogadores cometeram 2 pênaltis idiotas, burros, e você vem falar de arbitragem, sabe? É claramente para desviar o foco, só que tá manjado já, irmão. Tá manjado esse discursinho. Tá manjado esse discursinho. Cara, eu tenho uma opinião que é o que eu já falei nesse ano, assim. O Abel recuperou o time, achou um time legal, etc. Só que tá faltando um equilíbrio, um ajuste fino que sempre marcou o trabalho dele. E nessa temporada ele não conseguiu encontrar esse equilíbrio. E isso vai estar tudo em campo no sábado, cara. Por isso que o torcedor do Palmeiras tá nessa ansiedade maluca de, cara, a gente não tá jogando nada, não tem onde a gente se apegar, não tem onde a gente imaginar que o Palmeiras vai conseguir fazer um grande jogo contra o Flamengo. Não tem nenhuma escalação definida. Ontem eu fiz a live lá com o Rick no canal Parmeiro. É bem legal, inclusive a gente tentou esboçar um time para final de sábado. E eu até tentei espelhar uma escalação de um Palmeiras que já deu certo esse ano, que foi justamente quando jogou com o Aníbal Moreno, bem, né, naquela época. Na época que o Palmeiras pegou o River. Aníbal Moreno de primeiro volante, Lucas Evangelista à frente dele, Andreas Pereira e Felipe Anderson. O Andreas um pouco mais à frente, não como um camisa 8 jogando mais atrás, como ele tem jogado agora. Só que, cara, como que você vai pôr um Aníbal Moreno no sábado? Que aí eu escalei Fux, Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Felipe Anderson. Mas, cara, não tem a mínima condição do Aníbal Moreno vestir a camisa do Palmeiras mais. É um jogador que tá sem confiança nenhuma, que acabou, assim, tecnicamente, confiança, emocional, já era. O cara derreteu, velho. Tem como você ter confiança de pôr um cara desse na final no sábado. E aí, cara, o que o time do Palmeiras virou é um time extremamente dependente do Alan, que é o que a gente debateu ontem na live também. O Palmeiras agora, nesses últimos jogos, ele tem jogado com 3 zagueiros, né? O Fux fazendo às vezes essa função um pouco mais à frente. E é bola no Alan, como era a bola no Estevão. É o Alan na mesma posição que o Estevão jogava, tentando carregar a bola pela ponta direita. Aí o adversário faz o quê? Coloca 3, 4 ali, fecha o lado e o cara não arruma nada. É como era com o Estevão. E aí a gente xingava o Estevão. A gente caía na armadilha de não olhar pro jogo, não olhar pra tática e xingar o moleque. Que ontem amassou o Barcelona. Que ontem fez um puta de um golaço e tem sido o melhor jogador brasileiro no mundo nesses últimos meses, de 18 anos. E aí a gente olha pra esse time do Palmeiras e virou um time engessado. É o que ele vai fazer no sábado. Bola no Alan e vê o que acontece. E isso enfraquece, taticamente, a dupla que vinha funcionando muito bem, quando tinha um jogo mais preenchido no meio de campo, que você alimentava, abastecia essa dupla de ataque do Flaco e do Vitor Roque, que é algo que não tem acontecido. É bola no Alan e ver o que acontece.